Sabe aquela sensação de que a lista de tarefas, na verdade, é uma lista de distrações? Pois é. Hoje a gente vai dar uma olhada nessa linha que é bem perigosa entre a produtividade que de fato constrói e aquela que serve de esconderijo. E essa diferença pode mudar completamente o jeito que a gente encara nosso trabalho e nossa vida. Olha só essa frase. Ela é basicamente o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar aqui, porque ela vai direto na essência da coisa. O que nos move é uma paixão genuína ou é só uma inquietação que não deixa a gente parar quieto? É isso que vamos tentar entender. Ok, para a gente entender como a produtividade pode virar essa baita armadilha, o primeiro passo é questionar algo que, vamos ser sinceros, a gente quase nunca questiona: o valor que a nossa cultura dá para o simples ato de estar ocupado. O problema todo é esse: a atividade constante, o estar sempre fazendo alguma coisa, virou quase uma virtude, né? Estar ocupado se tornou um sinal de que a pessoa é importante. E aí fica a pergunta: quando uma coisa é tão celebrada assim, como é que a gente percebe que, pra gente, talvez isso já tenha se tornado um problema? Então, beleza. Como é que a gente diferencia no nosso dia a dia o que é paixão do que é fuga? Bom, existem alguns sinais de alerta, sabe? Alguns sintomas que dá pra gente observar na gente mesmo. Vamos pensar um pouco. Uma agenda que está sempre lotada, sem nenhum espacinho para respirar. Aquela dificuldade real de simplesmente parar, relaxar. Um desconforto que chega a ser físico quando tudo fica em silêncio. E claro, aquela sensação que não vai embora de que a gente está sempre atrasado, sempre correndo atrás. Se alguma dessas coisas soou familiar, talvez seja um sinal de alerta, sim. E é aqui que a perspectiva muda completamente. Essa frase, ela vira o jogo. O problema não é sobre gestão de tempo, sabe? Se a simples ideia de parar já causa ansiedade, a questão não é a agenda. A questão é o que estamos evitando encarar quando ficamos em silêncio. E claro, essa fuga constante, ela tem um preço. E muitas vezes é um preço bem alto, viu? Um preço que a gente vai pagando aos pouquinhos, de forma discreta, justamente nas áreas mais importantes da vida. Aquelas que a gente só percebe o estrago quando já é tarde demais. O que é que se sacrifica no caminho? Bom, as decisões acabam sendo rasas, reativas, sabe? A gente decide na pressa. O corpo, coitado, paga a conta com a exaustão. Os relacionamentos que mais importantam vão ficando para depois. E a vida interior, aquele espaço para pensar, para refletir, ele simplesmente deixa de existir. É um custo que a gente não vê, mas que é imenso. E essa citação aqui, ela resume tudo de um jeito brilhante. O ponto central é exatamente este. O custo de verdade não é financeiro. Ele é medido em saúde, em bem-estar e na qualidade dos nossos relacionamentos mais importantes. Ok, a gente já viu o problema, já viu as consequências. A pergunta que fica é: e aí? Qual é a alternativa? A boa notícia é que existe sim um jeito de trabalhar que é produtivo sem ser uma fuga. E o ponto de partida é uma mudança fundamental na nossa mentalidade. A diferença fundamental está aqui, ó. De um lado, temos a ação que é reativa. É só produzir, fazer, ticar tarefas da lista. Do outro lado, a gente tem a ação intencional, que é construir alguma coisa com um propósito, é decidir o que realmente importa. Uma é viver no piloto automático, a outra é ser criativo, consciente. E essa frase reforça isso perfeitamente, porque sem essas pausas para pensar, a nossa vida vira só uma sequência de reações. É reação a e-mail, a notificação, a pedido dos outros. Deixamos de ser quem arquiteta o próprio dia, sabe? A solução, então, é o que podemos chamar de pausa estratégica. Isso aqui é muito importante. Não é sobre preguiça, não é sobre não fazer nada, pelo contrário, é sobre usar a pausa como a ferramenta mais poderosa que temos para ter certeza de que estamos construindo e não só reagindo. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma última pergunta. Uma pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Uma para cada um levar e refletir depois. A pergunta é essa: o que estamos fazendo muito bem, talvez até de forma perfeita, só para não ter que encarar aquilo que realmente precisa da nossa atenção? É uma pergunta para deixar ecoando na cabeça. Valeu por acompanhar essa reflexão.